Olá, meu nome é Flávia Capucci, eu sou assistente social e psicanalista, né? E hoje eu vim trazer para vocês, falar pouco, resumidamente, sobre o livro Síndrome de Peter Pan. É um livro da década de 80, ele foi escrito em 1983, né? E aqui no Brasil ele foi editado em 1985. Essa aqui é a 6ª edição, né, pela editora Melhoramentos, né, onde pode dizer assim, de autoajuda. Os livros americanos de autoajuda, às vezes, eles são um pouquinho densos, com aquelas características de passo a passo, né, com numerações, né, de classificações, né, então é um pouquinho, não é muito confortável de ler livros de autoajuda, não. São ferramentas importantes para a abertura de uma possibilidade reflexiva, de um espelhamento, né? Qualquer situação que faça com que o sujeito ele retorne para si e consiga dar nome ao seu sofrimento e ele consiga chegar na clínica, né, pedir ajuda, entrar em análise, procurar um analista para começar a fazer, né, o seu ter uma escuta, né, ser acolhido no seu sofrimento é muito importante, né? Então, assim aconteceu comigo também. Então, as literaturas que eu trago, que eu tenho colocado no canal, a minha ideia é levar para as pessoas uma possibilidade de pensar a respeito. Eu sei que ler é muito difícil, né? Porque a gente está num mundo onde é uma rapidez, é uma liquidez, né? Tudo é muito líquido, tudo é muito rápido, então as mudanças são assim, então você ficar parado lendo é muito difícil. Então assim, o livro foi escrito por um psicólogo, que eu acho bacana, né, para indicar, que a maioria dos livros de autoajuda ou de ajuda mútua, seja lá o que for, na maioria das vezes não é escrito por nenhum especialista, né? Então o conteúdo ele seja da década de 80, né? E tudo que a gente lê também, assim, até o vocabulário, né? Ele também tem esse retrocesso, né? E também dificulta um pouco também o entendimento. Além do que também é um livro americano que foi traduzido, né? Então, assim, o ideal é que a gente consiga ler na língua de origem. O que me chama mais a atenção nele, né, é você perceber que você sofre, às vezes, dentro de um relacionamento, né, com o marido ou com o filho, e que você acaba trazendo para você essa responsabilidade. Como nos outros vídeos, eu já tenho colocado a questão da codependência, né? Então, assim, a codependência, ela mergulha em várias vertentes e abarca uma série de outros desdobramentos, né? Então ela vai se ramificando assim em galhos, né? E aí a gente vai tentando identificar em que galho que a gente está. Se a gente está em todos os galhos ou se a gente está numa partezinha deles, né? Para saber se o nosso problema é tão grave assim, né? Ou se está mediano, né? Mas, enfim, não importa. Se uma folhinha é o que te faz sofrer, sofrimento é sofrimento. Não interessa o tamanho da cruz, né? O importante é como você sente o peso, né? Causa uma angústia, ele causa uma ansiedade, ele causa um dilaceramento, né? Então, isso é igual para todo mundo, né? Independente do que seja a causa do sofrimento, o objeto do sofrimento. Mas o sofrer, ele é igual, né? Dói em todo mundo, não é verdade? Então, como que a gente vai lidar com ele? A forma de lidar com ele, a minha sugestão no meu canal é trazer essas literaturas. Isso vai mudar alguma coisa? Muda a minha forma de pensar, a minha forma de olhar, a minha forma das minhas literaturas antes, né, da clínica, antes de eu entrar em contato com a psicanálise, antes de eu ser assistente social, né, e entrar em contato aí com o universo da sociologia, da psicologia social, né, e nessa lide aí com outro, é importante, foram importantes para mim, né, na minha trajetória de vida. Eu sou uma pessoa que vem de sofrimento, eu sou uma pessoa que sou cortada por muitas questões, né, da vida, muita questão de perda, né, então
os livros, eles me trouxeram uma solidez, né? Uma forma de me responsabilizar pelo que é meu, me separar do que é do outro, né? Então é isso. Peter Pan é um estado de imaturidade emocional que começa com ansiedade. Deixa eu botar aqui meu óculos para facilitar. Então, que começa com ansiedade e narcisismo e termina em desespero, né? É um fenômeno sociopsicológico, né? Porque ele tem um contexto, né? Social, mas assim, definitivamente o autor, né? O psicólogo, ele coloca que é uma doença que acomete homens, né? Pessoas do sexo masculino, né? Tanto faz, gente, se a pessoa gosta do mesmo sexo, não gosta do mesmo sexo, não é disso que a gente está tratando aqui não, tá? É que acomete homens, independente se sejam gays ou não sejam gays, tá? Acomete. Cada período, por exemplo, que ele tem, são 6 sintomas principais. Então ele vai colocar no livro cada sintoma, né, em que idade que apresenta esse sintoma, e ele vai trazer um caso clínico para explicar esse sintoma, como surgiu nesse caso clínico um desses 6 sintomas. E nesses 6 sintomas tem outros desdobramentos de comportamento, né? Então, continuando aqui. Embora tenha atingido a idade adulta, são incapazes de encarar os sentimentos e as responsabilidades de adultos. Então não é só o comportamento, a imaturidade também é emocional, né, no sentir, né? Então no esforço de esconder seus fracassos, recorrem ao fingimento e à falsa alegria. Na época, né, na década de 80 foi um boom, né? E tudo sai lá na The New York Times, né? Então esse livro também ficou, né, famoso lá por explorar esse fenômeno que na época, né, foi recente, né? Não ameaça a vida, né, porque não é uma doença, né, mas põe em risco a saúde mental da pessoa, não só da pessoa, né, mas eu acho que principalmente quem convive com a vítima, que é a síndrome de Peter Pan. Eu acho que a gente que convive sofre mais, né? Com certeza, porque eles nem se dão conta do que está com a inovação científica, né? Foi apenas a pesquisa de acho que 30 anos, né, de trabalho desse psicólogo, né? Então a síndrome é um conjunto de sintomas expressos por algum tipo de padrão social, né? Por isso que ele é sociopsicológico, né? Então, no início da página aqui do livro, ele faz um teste com várias perguntas, e esse teste foi um teste que foi aplicado às esposas, né, às amantes, às mães, todas as mulheres que têm filho, né, ou que tem um marido, que possui essa síndrome, né, que ele foi percebendo, né, através do relato colhido dessas mulheres na clínica, ele foi percebendo. Então ele traçou um teste, né, mas não é um teste psicológico não, é só um teste de comportamento que ele fez para poder descrever. Se der, eu vou deixar escrito aqui na descrição, né, que é tipo aqueles testezinhos de revista Capricho, né, assim. Então, o teste é o seguinte: leia a descrição, assinale o grau em que ela se aplica à pessoa em questão. Então, vai colocar lá 0, significa que nunca aconteceu, né, esse fato, esse comportamento. 2, significa que ocorreu algumas vezes. E 2, sempre. Então, você vai responder o questionário e no final você vai somar, igualzinho, revista Capricho, você vai somar os testes e vai ver qual é o grau que ele definiu ali, mais ou menos uma média para o que não é síndrome de Peter Pan, ou que é um possível, né? Ou que é um grau alto. Quando comete um erro, falando da pessoa, né, com a síndrome, né? E aí a gente que convive vai responder, ou até a pessoa mesmo que tem a síndrome, né? Mas como eles nunca vão procurar ajuda porque eles acham que eles não têm problema nenhum, né? Só afundam a vida das pessoas, né? E afundam a deles também, né?
Enfim, vamos lá. Quando comete um erro, ele reage de forma desproporcional à situação, exagerando a sua culpa ou procurando justificativa que os absolvam. Porque assim, eles são os joga-culpa, né? Eles são os coitadinhos, eles fazem com que a gente se mova de compaixão por eles, né? Mas assim, eles têm um reverso de crueldade, de insensibilidade, né? De ausência de comprometimento, né? Os desdobramentos, né? Dessa aí são as características principais. A irresponsabilidade, né? Que é cometido por ausência de limites, né? Comprometimento, isso é lá na adolescência, né? A questão da higiene, da organização, né? Aquela criança que responde que nunca sabe de nada, nunca tem um compromisso, né? Assim, é aquele esforço de não querer crescer mesmo, né? A ansiedade, então eles são marcados pela irresponsabilidade, ansiedade, solidão, problemas sexuais, né? No início, né, da sua sexualidade, o chauvinismo e o narcisismo dos pais, né? Então geralmente tem um pai durão, do tipo que diz, né, homem não chora, né? Homem não chora. E a mãe é frustrada, né? E se sente mártir por estar no casamento pelos filhos, né? O filho não consegue se aproximar do pai, sente raiva e culpa e tem medo de perder o amor. Nesse sentido, ele culpa a si mesmo, né? São aqueles pais que fingem que são felizes, né? Que passam mensagens. Eu boto o filho como bode expiatório da relação, né? Então a mãe diz para o filho que ele é o motivo de tudo que ela faz é por ele, né? Se ela está no casamento é por ele, tudo que ela faz na casa é por ele, se trabalha é por ele. Então assim, né? A criança é o bode expiatório da relação. A solidão, ela vem a reboque dessa questão da ansiedade, né? Então consideram que cai tudo do céu. O prazer eles sentem que o prazer, né, é um direito. São compelidos a ser parte de algo, pressão de pertencimento de grupo. Quase nada é um problema, né? Todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo acreditam no grupo por medo da solidão. Essa parte aqui, né, da solidão, que ela vem a reboque aí da ansiedade, dessa relação de causalidade entre a relação dos pais que são infelizes no casamento, mas que não falam disso, né? E a criança fica ali como o bode expiatório, gera uma certa solidão na criança, né? Isso é consolidado, também vem pela irresponsabilidade, né? Que é aquela coisa da criança pequena que a mãe manda determinadas questões, né, que no início, quando a criança é muito pequena, se você manda arrumar a cama e a cama fica mal arrumada, ela é muito pequenininha, a gente aplaude porque ela tentou fazer, né? Se lava uma louça, está mal lavada, puxa, só tem 7, 8 anos, né? Nossa, que legal, a iniciativa, né? A gente tentou fazer, a gente aplaude. Mas aí quando você já tem um adolescente, né? Que você pede para fazer uma cama, que pede para arrumar um quarto, você pede para tirar uma carne do congelador, né? E tudo eu esqueci, eu não lembro, você falou, eu não ouvi, né? Então aquela, fulano, sai daí do Xbox, sai do computador, tem que estudar. Peraí, daqui a pouco. E quando o cara tá com 40 anos, ele tá falando daqui a pouco também, sabe? Tira a carne do congelador, fulano, o cara tá com 40 anos para fazer a comida dele mesmo, né? Daqui a pouco, né? Então essas pequenas falas, né? Essa questão aí da irresponsabilidade, né? Que começa, não coloca o tênis no lugar, depois vem os enfrentamentos de agressividade, né? Isso, todos os desdobramentos que vêm com essa relação, né, assim, aí depois, né, que já está instalada a irresponsabilidade, né? No caso, quando o adolescente ele sente essa solidão, ele vai procurar, né, fora, né, ele vai procurar aí na terra do nunca, né, os amigos perdidos, né? E nesse momento é um momento que ele
pode se colocar para as drogas, pode fazer uso de álcool, né? Porque ele quer pertencer a esse grupo, porque antes não foi consolidado para ele qual é a orientação de trabalho, como é que se ganha dinheiro, qual é o valor do dinheiro. Por quê? Geralmente, os acometidos pela síndrome, eles são de classe média alta, né? Então, vem de famílias abastadas e onde eles não sabem muito bem a relação do trabalho e do dinheiro. Eles acham que cai tudo do céu e que eles têm direito, né, já adquirido. Eles não internalizam a noção de trabalho. Eles acham que tudo cai do céu, né? E também alguns que têm SPP, além de eles acharem que caem do céu, que eles não têm esse compromisso com relação ao trabalho, eles não sabem o valor do trabalho, o valor do dinheiro, né? Tudo vem muito fácil para eles. Então, é muito difícil eles conseguirem, numa fase mais adulta, irem para o mercado de trabalho e entenderem, né, a hierarquia, a autoridade. Então, eles têm problemas eventuais com a questão da autoridade, da hierarquia, né? Porque faz aquela transferência, né? Aí com o pai, então eles acham que tem mais direitos do que realmente tem, do que se estabelece, e toda essa síndrome vem aí nessa questão da relação, da irresponsabilidade, que são essas pequenas falhas, né? Que não receberam limites, né, dos pais, né? Ou às vezes uma mãe muito permissiva, um pai muito autoritário, ou o contrário. Mas o núcleo central está muito pautado na infelicidade, né, do casal e colocar a criança como um centro responsável, né, dessa união familiar. E esse período, né, que é essa fase da adolescência, onde ele se sente muito só, né? Onde ele não pode falar de sentimentos, onde os pais, né, o colocam aí como bode expiatório, e a questão da irresponsabilidade e a ansiedade, né? Essa atitude de não estou nem aí, né? É um subproduto da autoimagem negativa, né? Quando combinada com a enorme irresponsabilidade examinada, né, aqui no último capítulo, né, que eu estou lendo aqui um pedacinho do livro, né, então ele emerge nos traços básicos, né, do perfil psicológico da vítima, e tem a procrastinação. A procrastinação já é um desdobramento desses primeiros sintomas que dão origem nessa fase cronológica, né, nessa fase da adolescência, né, do início da pré-adolescência ali, que começa um pouquinho, né. Então a procrastinação da vítima é muito mais danosa do que aquela que você e eu ocasionalmente nos entregamos, né. Adiamos as coisas por 1 ou 2 dias porque estamos cansados, estamos, né, esgotados, a gente está com energia mental, ou simplesmente porque estamos sem tempo, né? Mas aí uma hora a gente acaba fazendo, né? Agora, a procrastinação da pessoa que é acometida de síndrome de Peter Pan, ela adia a vida toda, sabe? Então o cara está insatisfeito no trabalho, ele reclama do trabalho, mas não faz nada a respeito, né? Não faz nada para poder mudar essa realidade, né? Então, o efeito cumulativo da irresponsabilidade mais a ansiedade é uma procrastinação fatalística, né? Isso atrapalha muito a capacidade do adolescente de superar sua estagnação emocional. O hábito de adiar não somente está muito assentado, como também ele não tem mais esperança de mudar, né? Ele está perdido, né? Sua rebeldia alia-se à depressão para erguer uma intransponível obstáculo ao crescimento. Suas energias dissipam-se no exasperado desejo de fazer parte. Essa parte aqui do livro, que está falando da irresponsabilidade, do fazer parte, é quando ele vai se ligar nos grupos, né? Que ele sai do núcleo, né, desesperadamente para sair dessa
dessa família, né, onde ele é responsável por tudo que acontece, né, da felicidade dos pais, ele vai então para esses grupos, né, ele vai tentar pertencer aos grupos e aí pode cair, né, em determinadas armadilhas que podem ser irreversíveis, né. Então, como ajudar, né, a vítima de SPP? Tendo confrontado o problema da comunicação em seu casamento, né, concentre-se nas crianças. Ou seja, primeiro você tem que resolver a sua relação, né, familiar com seu marido. As questões elas precisam, né, serem resolvidas, né. Uma das partes, pelo menos, tem que procurar um tratamento, né. Enfim, tudo que acontece com uma criança, qualquer sintoma, ela é o resultado da relação entre marido e mulher, né? É tudo o que está acontecendo entre os pais, mesmo que sejam separados, né? Às vezes uma alienação parental, né? Uma separação, onde a mãe fica muito frustrada, né? E o filho fica naquela situação onde não pode odiar o pai, mas tem que acalentar a mãe, né? E isso é um lugar muito difícil de estar para uma criança. Então vamos lá. Muitos dos conselhos que seguem aplicam-se a todos os jovens. Tendo isso em mente, preste atenção em seu filho mais velho. Ponto, né? Que uma característica principal, além da classe social, né, de classe média e alta, também é cometido geralmente nos filhos mais velhos, né? Para cada fase, né? Qual é o tipo de intervenção que os pais, eles ajudam, né, os pais a atravessarem. Mas olha, gente, nada adianta você cuidar só da criança. Então, você tem que ouvir o analista que tá, você deixa o seu filho com o analista, com o psicanalista ou com o psicólogo, você tem que estar com a cabeça aberta para aguentar o que vem, né, para sua responsabilidade, o que é seu, com relação ao que está acontecendo com seu filho, né? Então, atingindo os 16 anos, a vítima já desenvolveu grande irresponsabilidade, né? Que é o tema, assim, central. E passou por muitos anos de ansiedade crescente, que são os dois sintomas principais da ansiedade e a irresponsabilidade. Encontrou refúgio nos pertencentes, nos grupos, né, de amigos, que provavelmente tem mais influência sobre ele do que você. Então, 16 anos ele já está aí, né, alicerçado, já encontrou uma forma de escapar da solidão e fugir, né, dos eventuais problemas do lar, né, com os grupos de amigos, né. Entretanto, se ele ainda não tiver desenvolvido todos os sintomas, né, talvez você ainda tenha que impedir o aparecimento do narcisismo, né, e do chauvinismo. Você só descobrirá isso tentando. Assim, uma vítima está perto de 16 anos, são grandes as chances de ela se engajar na legião dos meninos perdidos, utilizando tanto as medidas preventivas e as curativas. Então é isso, gente. Não dá para falar muito, eu já estou com um vídeo aí já enorme e não dá para detalhar, não dá para falar o livro todo. Mas assim, eu tenho pretensão até de ler o livro todo, tentar fazer um áudio, book, porque eu sei que é difícil ler, né? Então, como eu leio mesmo, eu posso ler, gravar e tentar colocar. E aí você vai ouvindo, né? Vai ouvindo o livro em vez de ler. Eu vou tentar fazer esse trabalho, não sei se vai ser possível ou não, porque eu também não sou muito boa de edição, de ficar fazendo isso, né? Então é isso, gente. Vou deixar aqui o teste, né? Vou tentar deixar o teste aqui na descrição do vídeo, né? E espero que tenha contribuído, né, para esclarecer, né, alguns dos principais sintomas, né, e que isso possa te ajudar em alguma coisa, tá bom?